Olá, amigos e amigas do AgroConnection! Nós estamos de volta aqui para mais um vídeo semanal, trazendo a atualização aqui da safra 2022. Bom, e como vocês podem ver aqui, milho quase pronto para ser colhido. Isso também está acontecendo em outros estados, então esse é o nosso penúltimo vídeo trazendo aqui a atualização da safra desse ano. Então você não pode perder o vídeo do começo ao fim. Mas antes, solta a vinheta! Bom, pessoal, como vocês podem ter notado, a nossa equipe aqui decidiu dar uma pausa nos vídeos semanais nessas duas últimas semanas em função aí do Crop Tour 2022 na estrada com AgroConnection e RTC. Então, se você não viu os vídeos ainda, eu convido você para assistir os vídeos. Os últimos eles foram feitos na Dakota do Sul, Minnesota e Iowa. Então, vão lá, assistam os vídeos porque tem muita informação. O Carlos e o Alexandre trouxeram aí o que eles estão vendo nos campos, se isso está de acordo com o que a gente está reportando aqui no relatório. Então, em função disso, a gente não trouxe vídeos nas duas últimas semanas. Bom, mas então vamos olhar essa semana aqui os gráficos que temos. Primeiro, área de milho em estágio de grão pastoso. Praticamente aí na totalidade 95% no panorama geral. E eu quero que vocês olhem aqui a Dakota do Norte, Illinois e Wisconsin, que estão trazendo essa média para baixo. Esse outro mapa aqui, área de milho em formação de dente, temos valores aí de 77% na média geral, apenas 2 pontos percentuais aí abaixo da média histórica. E a Dakota do Norte é um destaque negativo aqui, que está puxando essa média para baixo, e Missouri é o estado que está mais à frente. Em termos de maturação fisiológica, temos 25% na média geral, e o Kansas é o estado que está puxando essa média para baixo, e também Minnesota. E isso é uma das coisas que os meninos reportaram quando eles passaram lá pelos dois estados, a questão aí da falta de chuva e como isso está afetando o potencial produtivo das lavouras. Em termos de milho colhido, temos aí 5% na média geral e, como não é surpresa, aí o Kansas é o que apresenta a maior porcentagem de áreas colhidas. Isso é em função aí do milho atingindo a maturação fisiológica. Para as condições das lavouras, temos 27% em condições razoáveis no panorama geral, 41% em condições boas e 12% em condições razoáveis. O Kansas é o estado que está se destacando negativamente aí, e é algo que o Carlos ele vem nos mostrando, né? Lá no Kansas, a seca severa que os produtores estão enfrentando. E também isso foi abordado novamente no Crop Tour, convido vocês aí a assistirem, como essa questão da baixa precipitação lá no Kansas. E também eles mostram, o Carlos também comenta isso no Crop Tour, essa diferença entre a região leste e oeste dentro do próprio estado do Kansas. Então, lá na região oeste, com relatos de produtores que decidiram cortar o milho para silagem como uma alternativa aí em função da seca desse ano. Então aí se confirmando, né, muitos dos números que a gente observa que são trazidos aqui no relatório foram que os meninos puderam ver nas lavouras durante o Crop Tour. Bom, vamos agora falar da soja. Em termos de formação de vagem, 97% no panorama geral, e os estados mais ao sul do cinturão do milho, como aí Kansas, Missouri e Illinois, tem os valores inferiores e puxando essa média geral para baixo. Então, questão da soja atrasada, pessoal, vale lembrar que também foi algo abordado no Crop Tour. Estou falando aqui bastante do Crop Tour, então vocês vão lá e assistam. Em questão também da safrinha de soja, né, que trazendo aí a soja depois do trigo, muitos produtores usando aí maquinário de trigo para plantar a soja, é isso que a gente está vendo aí um pouco dessa soja mais atrasada no Kansas, que os meninos reportaram também durante o Crop Tour. Em termos de queda de folhas, temos 22% no panorama geral. Os maiores valores estão sendo observados em Nebraska, enquanto Wisconsin está com as menores porcentagens. E para as condições das lavouras de soja,
É um cenário aí bem parecido com o que a gente viu para o milho, pessoal. 29% em condições razoáveis, 45% em condições boas e em torno aí de 11% sendo classificadas como excelentes. Bom, e o clima, pessoal? Chuva nos últimos 7 dias. Vamos olhar esse mapa aqui. Temos a região centro-leste do cinturão que receberam os maiores volumes de chuva, que são as áreas em verde e amarelo aqui no mapa, recebendo até 60 milímetros de chuva. Então aí todo o estado de Iowa, Wisconsin, Michigan, a região norte de Missouri e também Illinois receberam bastante chuvas. E o que está esperado agora para os próximos 7 dias é basicamente a região dos Grandes Lagos, que é onde eu reporto lá, Minnesota, Wisconsin e Michigan. Essas são as áreas que vão receber chuvas nos próximos 7 dias. E vamos dar uma olhada aqui mais uma vez no monitor de seca, que é algo que a gente vem trazendo toda semana. E eu quero mostrar aqui novamente esse contraste entre a região leste e oeste do cinturão que a gente está observando do mapa aqui. Então vamos ver Dakota do Sul, Nebraska e Kansas em coloração laranja e vermelho escuro, indicando aí secas severas nesses estados. Enquanto o leste, vamos olhar aí, Ohio, Indiana e Illinois, em cores brancas ou amarelas aí no mapa, mostrando praticamente nada de seca. Então, esse contraste foi algo também que os meninos perceberam bastante no Crop Tour, olhando aí as lavouras da Dakota do Sul, que a questão da falta de chuva, perda aí do potencial produtivo. Então foi algo aí muito observado no Crop Tour lá na Dakota do Sul, por exemplo, algumas lavouras com potencial em torno de abaixo até de 50 sacos por hectare, milho mostrando baixa estatura, muitos sendo cortado para silagem e em função aí da seca observada na região oeste do cinturão que a gente está vendo aqui. Bom, pessoal, agora falando de soja, o preço por bushel saiu a $15,35 e para o milho $7,12. E agora a gente vai cobrir as regiões por cada estado e eu começo por você, Carlos. Conta pra gente como estão as situações lá no Kansas. Olá, Fernanda! Bom, aqui no Kansas as coisas não estão muito boas. Apesar de termos recebido algumas chuvas interessantes no último final de semana, isso não deve melhorar o cenário atual, que é de seca. Iowa e Missouri também receberam algumas chuvas, que devem colaborar um pouco com o milho e a soja que foram plantados mais tarde. Para a semana que vem, como as chuvas vão se concentrar mais ao norte, apenas o estado de Iowa deve receber alguma precipitação. Poucas chances para o lado oeste do Kansas também receber alguma chuva. Falando agora dos dados do USDA, tanto para o Kansas como para o Missouri e Iowa, praticamente todas as áreas já atingiram o estágio de grão pastoso. Da mesma maneira, mais de 90% das áreas já tem milho com dente formado. Em relação ao milho pronto para a colheita, no Kansas temos 50% das áreas, no Missouri 44% e Iowa 23%. E a colheita já começou por aqui, principalmente no Kansas, onde temos 21% do milho já colhido, e essas áreas principalmente mais ao oeste do estado. No Missouri esse valor é de 5% e em Iowa a colheita ainda não começou. Em relação à condição do milho na lavoura, o Kansas é o destaque negativo e Iowa o destaque positivo. E isso não deve mudar até o final da safra, visto as condições de seca que permaneceram durante praticamente toda a safra. Em relação à soja, temos mais de 90% das áreas com vagens já formadas. No Kansas, 27% dessas áreas já estão prontas para a colheita. No Missouri esse valor é de 10% e em Iowa 9%. Logo mais já teremos lavouras de soja colhidas por aqui também. Da mesma forma que para o milho, o destaque positivo da soja é o Iowa e o destaque negativo é o Kansas. Fernanda, eu volto com você. Amigos e amigas do Oil Connection, prazer estar de volta aqui para reportar para vocês o que de mais importante aconteceu aqui na região centro-norte do cinturão do milho, começando então falando sobre como foi a semana em relação ao clima, né? A gente tem tido pouquíssimas chuvas aqui na região. A semana que passou reservou aí cerca de 30 milímetros aqui no estado de Nebraska, focados mais na região leste, aqui no centro e oeste, né? Simplesmente nós não tivemos nenhuma chuva significativa, tivemos volumes aí de 5 milímetros, quando muito. Também Dakota do Sul e do Norte, com pouca precipitação na semana que passou. A gente já percebe, né, como a gente vem reportando, noites e manhãs bem mais frias, né, na casa dos 10, 12 graus Celsius,
e que à tarde aí a gente chega aos 28, então raramente a gente vai ter temperaturas acima dos 30 graus a partir de agora. Vamos começar então sobre o relatório do USDA. Milho, né, avançando muito aí, o grão pastoso praticamente 100%, assim como a formação do dente com a Dakota do Norte um pouquinho mais atrasada com relação aos outros dois estados. Milho maduro, nós já temos aí 36% do milho maduro, né, ou no black layer, como a gente chama, ponto preto, maturação, conforme vocês chamam aí no Brasil. 36% aqui em Nebraska, 18% da Dakota do Sul, Dakota do Norte um pouco atrás. Começou a colheita, em Nebraska tem apenas 1%, ainda ontem eu vi aqui na minha região algumas máquinas passando, já tem colegas reportando dados, mas ainda muito pouco nas Dakotas, nenhum registro. Vamos às condições de lavoura do milho. Bom, conforme a gente vem falando durante toda a safra, especialmente após o mês de junho e julho, as condições de lavoura aqui em Nebraska elas vêm se deteriorando, né? Apesar das altas quantidades de pivôs que nós temos aqui, a gente falou sobre isso extensivamente no canal. As condições vêm deteriorando, né? Aqui em Nebraska, por exemplo, né, uma semana aqui um pouquinho mais estável, né, mais para o final de ciclo, tanto que o milho já está praticamente definido aqui, 11% excelente, 31% bom, e nós temos aí um aumento da área ruim, muito ruim, 34%. Né. Já a Dakota do Sul, e aqui eu queria que vocês lembrassem do Crop Tour, né, a gente publicou o vídeo da Dakota do Sul. Aquele vídeo ele explica muito do porquê que a Dakota do Sul, e a gente vai agora para os números, piorou bastante no quesito milho. Né? São 6% excelente, 37% bom. Nós já tivemos 52% bom aqui na Dakota do Sul. Vejam que agora no final do ciclo como piorou bastante. E a porcentagem ruim, muito ruim, já é 27%. Então mais de um quarto do milho da Dakota do Sul, e se vocês verem o nosso vídeo lá, vocês vão entender por quê, né? Tem regiões com muitos problemas, né? Principalmente aquele sudeste, né, da Dakota do Sul, onde a gente passou e viu áreas muito ruins mesmo. Já a Dakota do Norte, né, permanece com as melhores lavouras de milho da região e se justifica, né? Tem 50% do milho é bom, né? E apenas 8% é ruim ou muito ruim. Então a Dakota do Norte permanece firme. Teve um certo decréscimo, aqui a gente pode pincelar talvez a questão da alta incidência de gafanhotos que tivemos esse ano por lá. A gente foi ver gafanhoto em Minnesota, norte de Iowa, Dakota do Sul, né, regiões mais aí do norte. Teve alguma coisinha no Missouri, mas realmente mais ao norte é onde essa praga, né, faz a festa. Bom, com relação à soja, nós temos aí 100% da área, né, da região em formação de vagem, a queda de folhas avança bastante, vocês podem ver aqui essa soja, né, onde eu falo, em muitas regiões do estado de Nebraska, a gente viu muito em Minnesota, claro que o vídeo de Minnesota já fazem 10 dias, mas já começa a ficar muito comum de ver a soja lourando, né, como a gente fala lá no sul, e então essa porcentagem em Nebraska já é quase 50%, tá? Dakota do Sul e do Norte um pouquinho atrás, mas a progressão aí chegando muito próximo da maturação fisiológica nos três estados. Condição da soja na lavoura, Nebraska, assim como no milho, teve uma piora, mais na soja, tá? Na soja teve uma piora acentuada mesmo, porque a porcentagem boa agora é 34%, em algum momento lá em julho era 47%, ou seja, uma queda bem interessante de ver. 27% é razoável e 1/3, né, 30% no caso, quase 1/3 aí, da soja em Nebraska é ruim ou muito ruim. Então uma piora bem acentuada, como eu falei, tem chovido muito pouco, as regiões irrigadas elas estão bem, elas salvam. Vocês vão ver no nosso vídeo, ainda não foi publicado no Crop Tour, vocês vão ver a diferença que faz a irrigação numa área de soja aqui em Nebraska. Então convido vocês a conectarem lá. A outra questão, né, o oeste do estado mais problemático, né, conforme a gente tem falado, regiões sequeiras. Dakota do Sul também piorou, né, também reportado no Crop Tour. Aqui a gente tem 44% bom, onde nós já tivemos 56%, e 27% razoável, 21% é ruim ou muito ruim. Para finalizarmos então com a Dakota do Norte, né, essa aqui também está numa condição um pouquinho mais estável, teve uma leve piora, né, ainda são as melhores lavouras, assim como no milho, né, a Dakota do Norte realmente está tendo um ano diferenciado, onde 49% é bom e apenas 8% é ruim ou muito ruim.
tá bem? Para a semana que vem tem poucas chuvas nos 3 estados, nesse ponto já da cultura. A soja ainda pode ter algum tipo de benefício, né? Mas a gente não vai passar dos 10 a 15 milímetros de chuva, né? Aqui em Nebraska, mais focado aí na região centro e norte de Nebraska. Tá bem? Voltamos semana que vem. Fernanda, vai contigo aí na região dos Grandes Lagos. Boa, Alexandre! De volta aqui para falar da região dos Grandes Lagos. Só para lembrar aqui que a safra em geral esse ano na região dos Grandes Lagos, a gente não observou problemas de seca, como está sendo observado na região oeste do cinturão do milho. Mas isso é bem diferente do ano passado, que a gente viu, por exemplo, para Minnesota, que tinha problemas de seca e esse ano já não foram tão severas. Então, olhando a questão das chuvas, a região dos Grandes Lagos é a que vai receber, tem previsão de chuva para os próximos 7 dias. E os números observados em questão de fenologia da cultura, eles estão bem alinhados com os valores médios históricos que a gente está vendo nos relatórios aqui. Então, por exemplo, milho em estágio de grão pastoso variando aí de 92% a 97%, milho em estágio de formação de dente de 63% a 73% e a milho atingindo maturidade fisiológica de 8% a 13%. Em termos de condição das lavouras, pessoal, Wisconsin tem as melhores condições até agora, 55% em condições boas, 23% em condições excelentes e 17% em condições razoáveis. Já Michigan e Minnesota têm classificações bem semelhantes, quase 1/3 aí das lavouras em condições razoáveis e menos de 15% em condições excelentes. Agora, olhando para a soja, em termos de formação de vagem, atingimos aí 100% na região dos Grandes Lagos. Em termos de queda de folhas, está variando de 3% a 38%. E Michigan está com os valores maiores aí e 11 pontos percentuais, como vocês podem ver, acima da média histórica nesse mapa. E para as condições das lavouras de soja, novamente Wisconsin tem as maiores proporções das lavouras em condições boas e excelentes, enquanto Minnesota e Michigan têm quase 1/3 em condições razoáveis. Então, só trazendo uma análise aí, pessoal, o que está acontecendo lá em Minnesota, principalmente eu pude ver alguns materiais que estão sendo disponibilizados da extensão da universidade lá. O que a gente sabe para Minnesota é que a safra desse ano ela não foi moleza para os produtores. É um início de primavera bem frio e úmido no começo aí da safra levou a atrasos significativos no plantio. E nas áreas onde a soja, por exemplo, pôde ser plantada em tempo hábil, as chuvas contínuas atrasaram aí aplicações, por exemplo, de herbicida de pré-emergência. Já em outras áreas aí o plantio só ocorreu depois que as chuvas pararam e muitos desses herbicidas não tiveram boas chuvas para serem ativos imediatamente. Então, com atraso no plantio, quase todos os campos de soja que eles estão sendo observados lá ficaram muito aquém a parte desse ano. E o desenvolvimento deficiente do dossel permitiu, por exemplo, que o water hemp, milho voluntário e outras ervas daninhas aí se estabelecessem e saíssem do dossel em campos em muitas partes do estado lá de Minnesota. Então, isso foi algo que eu li que está acontecendo lá em Minnesota e pode estar explicando aí o que a gente está observando nessas condições das lavouras inferiores em relação aos outros estados aqui do Corn Belt. Então, é isso, pessoal, por essa semana. Gostaria de agradecer a vocês que assistiram aí o nosso vídeo do começo ao fim. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e também qualquer comentário ou pergunta que você tiver aqui para nossa equipe. A gente fica por aqui e vocês, stay tuned!